depois no YouTube esse vídeo e vou compartilhar com vocês o link. Então, legal, né? Deu para entender, né? Deu para entender, já deu para ter uma ideia do que é o Hertz. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Pois é, como eu estava falando, né, a comunicação entre o front-end e o back-end é viabilizada por meio do protocolo HTTP, especialmente através das requisições. Ok? Então, o que é requisição? Quando eu falo requisição, eu falo front-end, certo? Fez uma requisição de um recurso. O que isso significa? Em outras palavras, o navegador pediu ao servidor um recurso. Então, requisição é pedido, é solicitação. Beleza? Certo? Vocês estão vendo nesse slide uma figura que ela ilustra exatamente essa comunicação entre o front-end e o back-end, ou entre o cliente e o servidor, ou entre o usuário e o servidor. Certo? Então, quando o usuário ele está interagindo com o sistema web, com o site, com o portal, quando ele clica, por exemplo, no hiperlink, o que ele está fazendo? Ele está disparando uma requisição para o servidor, um pedido de um recurso. Por exemplo, quando o usuário, quando ele clica no hiperlink correspondente a um vídeo, o que ele está fazendo, em outras palavras? Ele está pedindo o vídeo, né? O vídeo do servidor. Então, o servidor ele recebe essa solicitação, essa requisição. Nessa requisição vai o ID, ou seja, o código que identifica o vídeo. E aí o servidor, através do código que identifica o vídeo, ele localiza o vídeo, beleza? E envia por meio do protocolo HTTP, envia para o usuário, envia para o notebook, para o navegador que esse usuário está utilizando, o stream, certo? Os bytes da vida que codificam o vídeo. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, o Hertz, né? O Hertz é a tecnologia que está por detrás dessas requisições, desses pedidos. É o Hertz que viabiliza que o usuário possa clicar no hiperlink, certo? Correspondente a um vídeo e receber esse vídeo. Tudo bem? É a tecnologia Hertz que implementa a requisição. A tecnologia Hertz, ela define o que nós chamamos de estilo. Estilo. Um estilo de requisição. E esse estilo de requisição é executado por meio de comandos. Então, eu coloquei aqui alguns comandos do protocolo HTTP. Comando GET, comando POSTER, comando PUT, o PET, o DELETE. Eu vou explicar para vocês cada um desses comandos. Beleza? Então, é muito importante compreender o conceito. É muito importante realmente entender o conceito que está por detrás da tecnologia Hertz. Vou ser repetitivo. O front-end troca, né, dados com o back-end através de requisições, solicitações, pedido de recursos. E a tecnologia Hertz é a tecnologia que viabiliza que o front-end faça requisições ao back-end. Beleza? Por meio desses comandos aí, ó, comando GET, comando POSTER, comando PUT, PATH e DELETE. Entre outros, existem outros comandos. Eu coloquei aqui os mais usados. Beleza? Para a gente entender melhor como a tecnologia Hertz ela é utilizada para implementar as requisições,
Observem esses 3 exemplos que estão sendo apresentados nesse slide. 3 exemplos de URLs. Na verdade, o que vocês estão vendo aí, esses 3 exemplos, são 3 exemplos de requisições, de pedidos de recursos ao back-end. Por exemplo, se você chegar lá no navegador e digitar http://meusite.com/usuários, beleza? Se você chegar e digitar essa URL no navegador, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, você, em outras palavras, você estará pedindo um recurso ao servidor web. Certo? Você estará solicitando, você estará executando uma requisição. Certo? Que nesse primeiro exemplo aí, que é o get http://www.meusite.com/usuários, é um pedido. A requisição literalmente um pedido. Pedido de quê? Pedido de uma lista de usuários. Olha só que interessante. Certo? Ok? Então, o /usuários está indicando que provavelmente você está solicitando ao servidor web uma lista de usuários. Certo? Observe que ao lado da URL tem um comando get. Então, get, né, get, traduzindo, significa obter. Certo? Então, quando você digita http://www.meusite.com/usuários, você está executando o comando get e especificando qual é o recurso que você deseja obter através do comando get. Nesse caso aí, nesse exemplo, provavelmente é uma lista de usuários. Beleza? Então, essa tecnologia Hertz, esse estilo de arquitetura, esse estilo de definição de requisições, por que está em voga? Porque é um estilo que facilita a compreensão. Por exemplo, ao observar a URL www.meusite.com/usuários, não é difícil, né, de nós inferirmos que existe aí uma solicitação, né, de dados de usuários. Vocês estão entendendo? Ou seja, a URL ela deixa bem claro qual é a requisição, qual é o pedido. Ok? Vamos dar uma olhada agora no segundo caso, no segundo exemplo. Delete, espaço, http://www.meusite.com/usuários/Jackson. Observe, eu acho que está claro também qual é a finalidade dessa URL, certo? Essa URL, ela define uma requisição. Uma requisição. Que nesse caso, qual é a requisição? A requisição é deletar do sistema, né, um usuário, certo? Cujo nome dele é Jackson. Ou deletar do sistema qualquer usuário cujo nome seja Jackson. Beleza? Então, observe que associado à URL tem um comando delete, né? Delete. Então, através do comando delete mais essa URL, a gente especifica, né, a gente passa uma requisição para a API, né, para a API que está lá no back-end, lá no servidor,
certo? Para que essa API, ela, através de uma determinada operação que está implementada na API, ela irá deletar usuários com o nome Jackson. Beleza? E o terceiro exemplo? Olha o terceiro exemplo. Poster, espaço, http, www.meusite.com, usuários, certo? Traço data, aí entre chaves, nome, Joaquim. O que é isso aí, pessoal? O que essa URL ela representa? Que tipo de requisição é essa daí? Que tipo de requisição REST é essa daí? Então, neste último exemplo, observe que nós estamos usando um outro comando HTML, que é o comando poster. Certo? Então, esse comando poster, pessoal, a gente usa quando dados devem ser enviados para o back-end. Olha só que interessante. Então, nesse terceiro exemplo aí, dados estão sendo enviados para a API que roda lá no back-end, certo? Para que uma determinada operação que está implementada na API, que é a operação para inserir dados de usuários, essa operação implementada na API, ela vai receber como entrada, como argumento de entrada, como dado, justamente nome Joaquim. Certo? E aí, essa operação implementada na API vai justamente armazenar, né, no banco de dados, especialmente na tabela usuários, o nome Joaquim. Né? Certo? Vai inserir um novo usuário. Beleza, pessoal? Certo? Então, novamente, ó, essa tecnologia Hertz, esse estilo arquitetural, ele está em voga justamente porque ele é simples. Eu falei para vocês que é simples, que é fácil. O Hertz define esse estilo de requisição que deixa bastante explícito qual é o tipo de requisição, qual é a operação que deverá ser executada pela API. Certo? Beleza? Alguma pergunta? Sim, Osés, eu vou disponibilizar. Na verdade, essa aula ela já está disponível lá no Google Class, né? Lá na sala de aula do Google. Eu já disponibilizei a aula de hoje, esse material. Beleza? Mas eu posso também depois disponibilizar no Telegram. E aí, pessoal, deu para entender como a tecnologia Hertz ela é usada para definir um estilo de requisição? Deu para entender o que é uma requisição? Perfeito, perfeito. O que nós vamos fazer? Ô, Breno, no final da aula eu passo o link, beleza? Eu passo o link do o código da sala. O código da sala. Ou quem puder passar, por gentileza, para o Breno aí pelo chat, eu agradeço. Então, eu estava dizendo que o Hertz, né, esse estilo de requisição, a gente vai adotar para implementar a API. Né? Inclusive, essa API ela é chamada de API Hertz, ou Hertz API. Beleza? Porque ela segue esse estilo de definição de requisições. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Ok? Então, como eu já falei para vocês, o Hertz ele utiliza o padrão HTTP ou o protocolo HTTP
para viabilizar sua comunicação, ou seja, é o protocolo que está por baixo, né? Certo? O REX ele funciona em cima do protocolo HTTP, né? E aí, o REX ele tem como base, certo? Alguns comandos do protocolo HTTP. Já mostrei alguns exemplos, né? Então, quais são? Poster, get, put e delete. Pessoal, quando a gente desenvolve um sistema web ou uma aplicação web baseada no REST, normalmente a gente vai trabalhar com esses comandos aí, o comando poster, o get, o put e o delete. Beleza? Então, bora entender cada um deles. Vamos lá. O poster. O poster, pessoal, ele é utilizado quando precisamos enviar dados. Né? Quando precisamos enviar dados para o back-end. Quando nós precisamos enviar dados para uma determinada operação implementada lá na API. Certo? Normalmente é a operação para inserir dados num banco de dados. Então, nós podemos pensar no poster como uma espécie de uma caixa na qual a aplicação ela coloca todos os seus dados e envia para alguma outra aplicação ou base de dados. Nós podemos entender também um poster como uma carta, onde a gente coloca nessa carta, né, na verdade, nós podemos entender como um envelope, né? Isso, um envelope, fica mais didático, certo? E nesse envelope a gente coloca uma carta, beleza? E o carteiro leva esse envelope para o destino. Olha só que interessante. Então, fazendo essa analogia, olha só. O envelope é o comando poster, beleza? A carta são os dados que eu quero enviar para algum lugar. E o carteiro que vai levar esse envelope com a carta é o protocolo HTTP. Deu para entender agora, pessoal, melhor com essa analogia? Certo? Ok? E o comando GET? O comando GET. O comando GET ele é utilizado quando precisamos obter dados de algum lugar. Pegar dados de algum lugar. Dados, quando eu falo dados, eu me refiro também a recursos, como, por exemplo, vídeo, arquivo, certo? Um documento HTML, uma página HTML estática, um arquivo HTML. Então, o GET ele é utilizado quando precisamos pegar dados de algum lugar. Beleza? Fazendo uma outra analogia. Pense no comando GET, certo? Pense nele como uma vara de pescar. Quando precisamos buscar nossos dados, no caso peixe, utilizamos a vara de pescar, o GET, para viabilizar a busca. Beleza? E aí, ao trazê-lo, né, o peixe, ou seja, os dados, esses dados poderão ser consumidos, o peixe poderá ser consumido. Estão entendendo? Beleza? Então, deixa eu ser mais prática, mais realista. Vamos supor que a gente desenvolve um sistema web, sei lá, um sistema web que implementa um sistema de gerenciamento de contatos. Certo? É um tipo de aplicação que tem nos nossos smartphones. E aí vamos supor que nessa aplicação tenha lá uma função que permite, uma funcionalidade que permite o usuário digitar o nome de uma pessoa e ao clicar no botão, o aplicativo ele vai retornar o endereço da pessoa, o telefone, o e-mail, beleza? Todos os dados dessa pessoa que está cadastrada no aplicativo de contatos. Então, essa funcionalidade de obter dados do contato é implementado por meio de uma consulta, certo?
Então, existe uma requisição, né? Uma requisição que vai ser executada para viabilizar que seja possível a aplicação obter os dados do contato. Então, quando a gente digita lá o nome da pessoa e clica no botão, certo? Uma requisição do tipo RETS está sendo disparada, que vai enviar para a API, especialmente para a operação de consulta da API, o nome da pessoa, o nome do usuário para qual eu quero obter os dados. E aí, lá na API, essa operação de consulta vai fazer, né, uma consulta, uma query lá no banco de dados, numa tabela do banco de dados, e vai retornar os dados da pessoa. Então, beleza? A gente normalmente utiliza GET quando nós desejamos buscar dados, fazer consultas, pesquisa de dados. Ok? E o comando delete? Acho que está explícito, não é não? Qual é a finalidade do comando delete? Com um nome bastante intuitivo, né, o delete geralmente ele é utilizado quando precisamos apagar algo da base de dados. Ou excluir, né, excluir algum recurso da nossa aplicação. Beleza? Então, como vocês viram, né, aqui, o delete foi usado, né, mais a URL que especifica qual é o usuário, né, que deve ser excluído, qual é o contato correspondente que deve ser excluído, correspondente ao nome Jackson. Beleza? E o put? Pessoal, o put, ele é utilizado quando precisamos alterar algum dado ou recurso da nossa aplicação ou da nossa base de dados. Nós podemos pensar no put como uma borracha na qual nós podemos apagar um determinado dado e escrever outro no lugar, o correto. Certo? Reescrever um dado ou atualizar, nós podemos também pensar dessa forma. Beleza? Então, o put, esse comando, ele vai ser utilizado quando nós precisamos editar um determinado dado, alterar um determinado dado. Eu imagino que vocês devem ter aprendido na disciplina de banco de dados a trabalhar com a linguagem SQL. SQL. Beleza? Vocês estudaram SQL na disciplina de banco de dados? Perfeito. Felipe está confirmando antes, beleza. Então, vocês aprenderam a implementar instruções em SQL para fazer inserção, para fazer consulta, para fazer alteração, para fazer exclusão. Não aprenderam? Imagino que vocês devem ter aprendido a trabalhar com insert, com o comando insert, né? Eu imagino que vocês aprenderam a trabalhar com o comando update, com delete, com query, é isso? Com select, né? Select. Então, são comandos da linguagem SQL que a gente utiliza para definir instruções que vão viabilizar que seja possível manipular dados de tabelas, né, de banco de dados. Esses comandos são comandos triviais da linguagem SQL. Então, quando a gente executa uma requisição, certo? Vamos pegar aqui a requisição do tipo delete, certo? Então, quando a gente executa uma requisição do tipo delete, essa requisição ela vai solicitar para a API, especialmente para a operação implementada na API, para deletar, né, um determinado dado. E essa operação implementada na API, provavelmente ela utiliza
SQL. Ela utiliza a instrução delete da linguagem SQL para excluir um determinado dado. Então, olha só que interessante. O comando delete, beleza? Vai dizer para a API, API, tu precisa executar a operação que vai deletar esse dado para mim. Certo? Quando o front-end, né? Quando ele executa uma requisição usando o comando put, certo? O front-end vai dizer para a API que roda lá no back-end, API, eu quero que você execute a operação responsável por realizar uma atualização em um determinado registro. Certo? Quando o front-end executa uma requisição por meio do comando poster, o comando poster vai dizer para a API que roda lá no back-end, API, eu quero que você execute a sua operação responsável por fazer inserção de dados no banco de dados. E, finalmente, quando o front-end, né, executa uma requisição por meio do comando get, o front-end vai estar dizendo para a API, API, eu quero que você execute uma operação que vai obter dados, que vai obter, por exemplo, qual é o telefone de um determinado usuário, sei lá. Beleza, pessoal? Então, é isso, essa é a ideia que está por detrás dessa tecnologia Hertz. Certo? Então, essa tecnologia Hertz, como já falei, ela torna simples. Né? Ela torna simples como nós definimos ou expressamos uma requisição. Tudo bem? Usando palavras semânticas, usando verbos, usando comandos padronizados do protocolo HTTP. Tudo bem? Então, pessoal, estes princípios apresentados, eles fazem parte dessa tecnologia Hertz. Em outras palavras, essa tecnologia, ela define um padrão de requisição. Ok? Uma representação padronizada. Beleza? E aí, as APIs de sistemas web, a grande maioria, hoje em dia, dessas APIs públicas, elas são baseadas em Hertz. E aí, essas APIs, elas são chamadas de APIs RESTful. Então, é importante a gente diferenciar o que é Hertz e o que é API RESTful. Hertz é o padrão de requisição, certo? É um estilo de requisição, é um estilo de arquitetura de sistemas web, de APIs. E API RESTful é a API que é baseada nos princípios do Hertz. Beleza? Ok? Então, essa atividade, a última atividade que eu passei para vocês, que eu pedi para que vocês pesquisassem, APIs, pessoal, não tem a menor dúvida, vou colocar aí, 95% das APIs que vocês pesquisaram, que vocês estudaram, essas APIs, elas foram implementadas baseadas no Hertz. Elas são APIs do tipo APIs RESTful. Certo? Não tenho a menor dúvida. Então, quando a gente conhece o Hertz, quando a gente sabe trabalhar com Hertz, né? Quando a gente consegue, por exemplo, olhar essas URLs que vocês estão vendo aqui e interpretar qual é a finalidade de cada uma delas, certo? Vocês estão habilitados para usar essas APIs públicas de sistemas públicos, sistemas web públicos que são disponibilizados aí. Beleza? Vocês vão saber como usar essas APIs, né, que vocês pesquisaram. Não vão enfrentar dificuldade para conseguir, por exemplo, desenvolver um aplicativo web, desenvolver um sistema web e incorporar no seu aplicativo, no seu produto,
certo? Uma integração com um outro sistema, né? Com, sei lá, com um PagSeguro da vida, com um Twitter da vida. Tá entendendo? Ó, eu acho que vocês já devem ter acessado, com certeza, já devem ter usado, com certeza, já devem ter preenchido em algum sistema web, algum site, um formulário com os dados de vocês para fazer algum tipo de cadastro, e sempre tem lá um campo que é para que você digite o CEP. Estão lembrados disso? E aí, se você chegar lá e digitar um CEP errado, o sistema ele mostra uma mensagem, ó, o CEP que você digitou está errado. Certo? Mas aí, como é que ele sabe que o CEP que você digitou está errado? Não existe. Como é que ele sabe disso? Alguém arriscaria me falar? Como é que ele sabe disso? Como é que o site consegue validar que o CEP que você digitou é um CEP que não existe? Como é que o sistema vai saber disso? Pois é, tem exatamente, dos Correios. Os Correios, ele disponibiliza uma API voltada para isso. Então, você pode, por exemplo, usar essa API, certo? No seu site, no seu sistema, para validar o CEP que o usuário digita. Então, quando o usuário digita um CEP, esse CEP, certo? Ele vai ser uma requisição, né, uma requisição RETS vai ser disparada, uma requisição do tipo GET vai ser disparada, que vai acionar, né, que vai pedir para a API dos Correios, para pedir para uma determinada operação da API dos Correios, que é justamente validar o CEP. Então, tem lá uma operação na API validar CEP, que vai receber do front-end o CEP que o usuário digitou, e aí essa API vai fazer uma busca, uma consulta na base de dados de CEP do correio, para verificar se esse CEP existe. E se existir, retornar para o front-end, por exemplo, a rua, né, o correspondente ao CEP, sei lá. Entenderam a ideia? Beleza? Bom, eu coloquei aqui um exemplo, um pedacinho. Deixa eu subir isso aqui. Um pedacinho. Olha só que legal. Um fragmento de uma API. De uma API do tipo RESTful. Beleza? E eu vou ensinar vocês a implementarem isso. Implementarem uma API como essa aqui. Aqui tem um. Aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. O que vocês estão vendo aqui são duas operações implementadas na API, ou duas funções implementadas numa API. Que é justamente, ó, a primeira função, search, né? É uma operação que ela vai fazer uma busca, uma consulta no banco de dados. E a segunda operação, observe aí, ó, insert. É uma operação que vai inserir dados no banco de dados. Tá entendendo? Agora, olha um detalhe. Observe, vamos pegar aqui a operação search. Observe o código que está em cima dela, em cima do nome search, em cima da definição do nome da função. Observe aí, ó, @app_route, aí entre parênteses, /search, vírgula, métodos igual a get. Olha aí, ó. Pegaram a ideia? Olha aí, ó. Esse parâmetro, métodos igual a get. Acho que vocês já devem ter sacado, né? Ou seja, se o front-end, beleza, disparar uma requisição do tipo get, certo? Uma requisição cujo método é get, o método do HTTP é get, beleza? E especificar na URL o /search, a API, né, ela vai executar exatamente essa função aí, ó, search. Beleza? Certo? Search, que vai executar uma busca. Tudo bem? E aí, por meio dessa sequência de código aqui, ó, data igual a request.args.get, entre parênteses name, essa sequência de código vai viabilizar que seja possível obter exatamente o nome
né? O nome, por exemplo, o nome é um dado, certo? Que vai identificar, né? Que vai viabilizar que seja possível identificar uma pessoa, um usuário para qual deverá ser realizada uma busca, uma consulta. Beleza? Certo? Ok? E aí, nessa variável data, né? Essa variável data, ela vai guardar exatamente o nome, né? O nome que foi especificado por meio da URL. Por exemplo, Fábio, João, Maria. Certo? E aí, posteriormente, essa variável data, ela vai ser passada como argumento para uma outra função chamada, nesse exemplo aqui, ó, select underline all underline itens. E aí, essa função é ela que vai consultar, né? Que vai atrás dos dados numa tabela no banco de dados correspondentes ao nome que está guardado na variável data. Beleza? E aí o resultado dessa consulta, desse select, olha o select aí lá da linguagem SQL que vocês aprenderam. Esse resultado vai ser guardado nessa variável chamada output. Beleza? E aí essa variável output que vai guardar o resultado, ou seja, os dados de um determinado usuário, observe a terceira linha de código aí. Essa variável output ela vai ser passada como argumento por um método chamado dumps de uma classe chamada JSON, certo? Esse método dumps vai pegar os dados do usuário que estão armazenados nessa variável output e vai formatar esses dados usando um formato chamado JSON. Vai representar esses dados que estão guardados nessa variável output através desse formato chamado JSON, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Beleza? Beleza, pessoal? E aí? Deu para entender? Alguém não entendeu? Beleza. Bora dar uma olhada agora no insert. Olha o insert aí, ó. Olha só, vamos dar uma olhada nessa instrução que está em cima do nome da função insert, que é @app_root. Olha aí, ó, aí entre parênteses, /insert, vírgula, métodos igual a post. Olha aí, tá explícito, não é não? Como eu havia falado para vocês antes, o método post ele é usado para quê? Para enviar dados do front-end para a API que roda no back-end, né? Então, se o usuário chegar lá, sei lá, se o front-end ou o usuário tiver lá uma requisição do tipo, sei lá, www, UEA, deixa eu voltar para essa, sei lá, por exemplo, assim, essa daqui, ó, é www.meusite.com, certo? /insert, ao invés de usuários, /insert, beleza? Aí traço data, nome dos pontos Joaquim. Observe que o comando que está associado é o post. Então, a API, né, ela vai, opa, o cara digitou lá /insert. E o método HTTP que está associado é o post. Então, a API vai executar qual função? A função insert. Beleza? A função insert. Que tem a finalidade do quê? De inserir, né, o dado que foi passado por meio da requisição /insert e o método post. E aí, observe como essa função insert ela foi implementada. Através do objeto request, especialmente através do método JSON. Esse request significa requisitar, né? Então, request.json, esse JSON, o que ele vai fazer? Esse JSON, ele contém exatamente o dado formatado em JSON. E aí, esse dado vai ser guardado na variável content. Beleza? Na variável content.
Então, através dessa variável contente, vai ser possível recuperar. Vamos supor que o usuário ele tenha passado dois dados, ou dois parâmetros, normalmente chama de parâmetros, que é o nome do usuário, certo? Esse body aí está em inglês, mas pode ser qualquer coisa, pode ser telefone, pode ser. Certo? E aí, através dessa variável contente, vai ser possível obter o nome que o usuário digitou num campo de um formulário, por exemplo. E aí, esse nome vai ser guardado numa variável name. A mesma coisa para body, né? Body pode ser a descrição de alguma coisa, um conteúdo, certo? Um texto, uma frase, que vai ser guardada nessa variável body. Então, a variável name vai guardar o nome que foi especificado na requisição, o nome que o usuário, por exemplo, ele pode ter digitado lá num campo de um formulário, e a variável body vai guardar um texto que esse usuário possa ter digitado no formulário, certo? E aí, observe a quarta linha de código, insert underline db. Olha aí o insert underline db. Essa função insert underline db é uma função que ela implementa o insert lá do SQL que vocês aprenderam, certo? E aí essa função ela vai justamente inserir, né, o nome que está guardado na variável name e um texto que está guardado na variável body, beleza? Em uma determinada tabela do banco de dados, em um determinado banco de dados. Mas, professor, como é que esse comando insert sabe qual é o banco de dados? Através desse parâmetro C que vocês estão vendo aí, ó. Tem um C, né? C, name. Então, esse C é uma variável. Eu não coloquei aqui nesse exemplo, mas esse C é uma variável que guarda a conexão com o banco de dados, a referência para a conexão com o banco de dados. Quando nós formos estudar como desenvolver a API, eu vou entrar em detalhes disso aí, beleza? Por enquanto, eu estou apenas apresentando um exemplo de um pedaço de uma API RESTful, para que vocês já possam ter uma ideia, uma noção, certo? De como é a implementação de uma API RESTful baseada em REST, baseada nos métodos GET, no método poster, beleza? Eu acho que deu para entender, né? Beleza. Bom, bora entender agora o JSON. Então, pessoal, quando nós precisamos acessar alguma base de dados, nós fazemos um request, uma requisição. Você já sabe o que é isso, né? Nós fazemos uma requisição para uma API, para uma determinada operação da API. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, o search. Search é a operação da API, beleza? Que vai viabilizar que seja possível acessar dados do banco de dados. Beleza. E aí, essa operação, ela acessa os dados, ela obtém os dados, e ela retorna os dados, ela deve retornar os dados para o front-end, para a origem da solicitação, da requisição. Então, esses dados que são enviados como resposta para o front-end, esses dados eles precisam ser formatados. Eles precisam ser estruturados para que a máquina ela possa compreender, para que o front-end, para que os scripts que rodam no front-end, que a gente vai aprender no módulo front-end, possam acessar esses dados, extrair esses dados. Certo? Então, pessoal, observe essa figura aqui, ó. Nessa figura tem o front-end, que nesse caso aqui está sendo chamado de client, né, de cliente, e tem o back-end, que está sendo chamado de server. E aí existe, né, uma comunicação entre eles, uma troca entre eles de dados, de requisições. Requisições do tipo GET, requisições do tipo poster, do tipo put, do tipo delete. Certo? Que vocês aprenderam agora há pouco. Então, a API que fica no meio de campo, ela vai, né, ter operações que vão oferecer suporte a requisições do tipo GET, do tipo POST, do tipo PUT, do tipo DELETE. Certo? Então, quando a requisição é do tipo GET, é uma requisição, é um pedido, como já falei para vocês, uma consulta, uma busca numa base de dados, a API vai executar essa operação
vai obter os registros correspondentes, os dados correspondentes, e aí essa API ela vai formatar esses registros, esses dados, usando o JSON, vai representar usando o JSON. Beleza? E aí, esses dados, esses registros representados como JSON, serão enviados para o cliente como resposta, para o script que roda lá no cliente. Então, o JSON, pessoal, é simplesmente um formato para representação de dados, um formato para estruturar os dados. E é de fácil representação e compreensão por humanos e máquinas. JSON significa JavaScript Object Notation. Ok? Notação de objeto JavaScript. Ou seja, é um formato de representação baseado na linguagem JavaScript. Que a gente vai aprender quando nós formos estudar front-end. Beleza? Então eu coloquei aqui 3 exemplos de dados representados por meio do formato JSON. Certo? Observem aqui essa primeira representação aqui. É uma representação de dados correspondentes ao endereço. Certo? Então tem aqui, abre chaves, define o início da representação JSON, aí ao lado dele, endereço, ou seja, um objeto endereço, né? E aí abre chaves e aí eu vou detalhar os atributos. Rua, certo? É um atributo. Qual é o valor dela? Rua Recife. Aí o outro atributo, cidade. Qual o valor? Paulo Afonso. E aí eu fecho, né, as chaves correspondentes aos atributos e fecho a chave final correspondente ao endereço, né, correspondente ao objeto endereço. Beleza? Então, aquela operação lá da API que viabiliza que seja possível fazer uma busca, uma consulta. Vamos supor que ela retornasse o endereço. Certo? Então, os dados do endereço seriam retornados para o front-end, representados dessa forma que vocês estão vendo aí, nesse primeiro exemplo. Beleza? E aí tem um outro exemplo aqui, esse com fundo preto. Com fundo preto é a mesma, né? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Certo? Nesse caso aqui, a gente observa que dois registros ou 2 objetos representados, né, por meio de JSON estão sendo retornados, estão sendo representados, formatados e provavelmente enviados para o front-end. Beleza, pessoal? E tem mais um terceiro exemplo aqui também. Né? Ok? Então, é fácil, né? É simples a gente olhar para uma representação de JSON e entender qual é o dado que está sendo representado, qual é o conjunto de dados que está sendo representado, quais são os registros que estão sendo representados, qual é o objeto que está sendo representado. É bem fácil, é bem explícito, certo? Então, para a gente poder, por exemplo, pegar o resultado de uma operação de busca e formatar em JSON, a gente vai usar Python para fazer isso. A gente vai usar elementos da linguagem Python, componentes da linguagem Python, para representar os dados dessa forma. Eu vou ensinar vocês como nós vamos estudar como desenvolver a API REST, usando Python e usando o framework Flask. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui para o chat. Alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Bom, nós estamos praticamente, eu já estourei o tempo, né? Já passei o tempo. Então, eu vou voltar lá para a apresentação para encerrar a nossa aula. Eu coloquei aqui referências. Olha aqui, eu coloquei vários lugares onde vocês vão poder estudar mais sobre a tecnologia REST. Coloquei vídeo, certo? Vídeo bem legal sobre REST. Coloquei aqui tutorial explicando como usar uma API Python baseada em REST. Coloquei também várias URLs correspondentes a JSON,
URLs de artigos que explicam como trabalhar com JSON, como inclusive usar Python para trabalhar com JSON, certo? Então, eu recomendo fortemente, pessoal, é sério, estudem essas referências. Para quando nós chegarmos na aula de desenvolvimento da API, vocês não fiquem voando, vocês não fiquem com dificuldade. Seria ótimo a gente chegar nessa aula e que vocês já estejam realmente bem inteirados a respeito de REST, a respeito de JSON. Beleza? Então, esse material que eu estou disponibilizando aqui vai ajudar bastante vocês. E aí, como normalmente eu faço, né, sempre deixo atividade, então faça uma pesquisa sobre REST APIs. Vocês podem, inclusive, usar esse material ou procurar outros artigos, outras fontes. E aí vocês vão escrever um texto, né, descrevendo qual é o objetivo da REST API, quais são as suas principais vantagens, certo? E como esse tipo de API ela pode ser usada em sistemas web, em aplicações web, como normalmente elas são usadas. Gostaria que vocês escrevam um artigo, né, um texto, beleza? A partir dessa pesquisa que vocês vão fazer. Um texto que possa resumir o entendimento de vocês a respeito dessa tecnologia. É a atividade 3. E a atividade 4, essa atividade 4 ela é um desafio para vocês. Ela é um pouco mais complexa. Vai envolver programação. É o seguinte, ó, baseando-se nos artigos que foram passados como referência, desenvolva um programa em Python capaz de ler e escrever dados no formato JSON em um arquivo. Para isso, desenvolva um programa Python, certo? Para isso, desenvolva no programa Python as operações de inserir, ou seja, escrever dados, e a operação de receber, ou seja, ler dados, baseado no formato JSON. Beleza? E aí, enviar o código-fonte para o meu e-mail, fsilva@uea.edu.br. Ok, pessoal? Tudo certinho? Pô, pessoal, então é isso aí. Livros? Sim, eu posso recomendar livros, Anderson, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Sempre é bom comprar livro. Eu tenho aqui uma estante cheia de livros. Eu vou recomendar depois no Telegram. Mas eu vou te falar uma coisa, meu. Cara, tem muito material, muito artigo sobre REST, sobre JSON na web. Material muito bom, entendeu? Onde você vai aprender, cara. Você vai aprender e você não vai gastar um centavo. Mas é claro, se você quiser comprar um livro e tal, depois eu vou recomendar. Esses artigos que eu passei, com certeza através deles vocês vão aprender rapidinho. Ok? Professor, no exercício 4 tem que ser gerado um arquivo JSON. Exatamente. Com os dados inseridos. É isso mesmo. Essa é a ideia. Beleza? Por exemplo, vocês aprenderam, eu imagino que quando vocês estudaram o banco de dados, vocês aprenderam a inserir dados em tabelas no banco de dados, usando lá aquele comando insert da linguagem SQL. Só que ao invés de vocês inserirem dados numa tabela no banco de dados, vocês vão inserir dados num arquivo, onde esses dados eles estarão formatados usando JSON. Sim, Ralph, essa aula ela já está disponível lá no Google Classroom, sala de aula do Google Classroom. Já está disponível lá. Não está? Eu tenho... Caramba. Tá bom, eu vou dar uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada e vou disponibilizar, tá bom? Eu vou fazer isso amanhã de manhã. Porque, pessoal, eu vou agora, vocês me dão licença. Eu vou comer um bolo, né? Hoje é meu aniversário, pô. Eu deixei de comer o bolo para vir aqui dar essa aula para vocês. Beleza? Então eu vou comer um bolo, uma pizza, aí amanhã de manhã eu vou compartilhar. Eu preciso agora curtir um pouco o meu aniversário com o meu filhinho e com a minha esposa, tá bom? Estavam até brigando comigo agora há pouco aqui, me chamando. Então, obrigado aí, pessoal. Antônia, Anderson, Felipe, pessoal, Eliseu, Breno. Valeu todo mundo aí pelos parabéns. A gente se vê pelo Telegram, a gente vai interagindo. Qualquer material novo eu coloco lá para vocês. Um grande abraço. Valeu, Renato. Valeu, André. Ralph.
Ralph, pode mostrar a tela de atividade 4? Tá bom, peraí. Atividade 4. Tá aí, ó. Baseando-se nos artigos que foram passados como referência, desenvolva um programa em Python capaz de ler e escrever dados no formato JSON em um arquivo. Para isso, desenvolva um programa Python, as operações de inserir, escrever e ler. Certo? Inclusive, eu compartilhei aqui um artigo e esse artigo ele trabalha, né, essa parte de Python com JSON. Ok? Então, se vocês estudarem direitinho esses artigos aí, vocês vão conseguir tranquilo desenvolver. Beleza? Então, pessoal, então até mais. A gente vai conversando aí pelo Telegram nos próximos dias. Um grande abraço. Boa noite.